dia a todos, a paz do Senhor. Manhã de domingo abençoada, alegre. Creio que todos aqui nessa manhã estão alegres. Mais um dia na presença do Senhor, podermos compartilhar mais um pouco da palavra dele. Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia em Mateus 7, 24. Edificada sobre a rocha é o tema de hoje, nessa manhã. Jesus, continuando o Sermão do Monte, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e a pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Temos a segunda categoria: aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, comparou-ei com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graça te damos nesta manhã, Senhor. Lemos a tua palavra. Que o Senhor venha, Jesus Cristo, edificar, abençoar a vida de cada irmão, Senhor, ao qual está, meu Deus, presente, e aqueles também que estão nos assistindo pela live. Que da mesma forma a tua palavra vem fazer o mesmo efeito, Senhor, até aqueles que não estão aqui. Que o Senhor venha penetrar com o teu poder do alto da cabeça à planta dos pés de cada irmão, e que o Senhor venha, Jesus Cristo, edificar a cada dia mais. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós trouxemos algumas anotações. São dois irmãos inseparáveis: o ouvir e o praticar, né? Um anda do lado do outro. A maior imprudência de uma pessoa é ouvir a palavra, conversar sobre essa palavra e às vezes até pregar sobre essa palavra e não praticar, né? Nós vemos aqui que são duas pessoas. Uma edificou sua casa sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, e a outra, ela edificou de qualquer maneira, ela edificou na areia. E tem pessoas que, mesmo tendo esse exemplar que é a Bíblia dentro de casa, mas ela não a pratica no seu dia a dia. O que muda a nossa vida não é o que nós conhecemos, e sim o que nós praticamos. Não adianta eu falar, você falar que tem conhecimento, mas você não pratica esta palavra. De nada adianta. Então, o que muda a nossa vida é o praticar a palavra de Deus, é o dia a dia, é nós estarmos pautados por esta palavra. Amém? E no versículo 29 desta mesma palavra, diz assim: portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Porque os escribas, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles não praticavam essa palavra. Diferentemente do Senhor Jesus, que além de conhecer, a pratica. Amém? Não são as circunstâncias, e sim o alicerce. As duas casas foram bombardeadas de todos os lados: o teto, parede, alicerce.
a chuva atacou o teto, o vento contra as paredes, os rios que se referem às inundações atacaram a base daquela casa e os alicerces daquela casa, mas a casa sobre a rocha, ela permaneceu inabalável. Assim tem que ser a nossa vida, a nossa família. Nós temos que estar firmado nesse alicerce que é o Senhor Jesus. O que a gente aprende nessa manhã é que não são as circunstâncias que determinam a nossa vida, e sim a nossa atitude. O que você deve fazer com a tempestade que sobrevém sobre a sua vida, sobre a minha vida? E em determinado momento, o que vai nos determinar de ficar de pé é o quê? É a nossa fé. É a fé no Senhor Jesus Cristo que não vai deixar a gente sucumbir diante das adversidades. Porque são muitos ataques do maligno por todos os lados, assim como essa parábola, essa ilustração sobre essa casa. Em meio a tantas provações da nossa vida, aonde nós temos que estar firmado é sempre na nossa fé no Senhor. É isso que vai fazer a diferença quando vier o dia mau, porque ele vem, igreja. O dia mau vem. Devemos se revestir de toda a armadura. Diz em Efésios capítulo 6, no verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Ele diz aqui toda, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos que estar sempre revestido com essa armadura de Deus. Não podemos estar disperso. Amém? Prova do alto. A chuva veio contra essas duas casas. Essa chuva aponta para a prova do alto. A prova do alto são os testes de Deus. São os testes que Deus nos envia para que possamos crescer. Porque todo aquele teste que o Senhor nos prova é para sermos aprovados por Ele. Amém? Para que nossa fé venha amadurecer cada dia mais. E o Senhor só prova aquele em que Ele quer aprovar. Vamos ler em Tiago capítulo 1, no verso 2, que diz assim: Tiago 1, no verso 2: meus irmãos, tendo grande alegria, gozo, quando caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé a obra e paciência. Você está vendo aqui? Muitas das vezes a gente está passando por uma prova, e em vez de você estar triste, a palavra do Senhor diz para nós ficarmos alegres, que essa prova é simplesmente para nos fortalecer a cada dia mais, não é para sua destruição. A gente cria aquele temor, aquele medo. Por que estou passando por isso? Mas eu sirvo a Deus. Mas aqui o Senhor nos ensina que é passando pela prova do Senhor que nós vamos ser aprovados por Ele. Não tem na vida cristã facilidade, coisa fácil. Não existe isso. Aquilo que vem à tua mão, que é muito fácil, você pode descartar, que não vem de Deus. Porque todas as coisas que vêm de Deus vêm com muito sacrifício. Nenhum dos seus profetas, dos homens de Deus do passado obtiveram coisas fáceis.
todos nós passamos por um processo. O Senhor não mostra para a gente o final. Ele nos dá essa prova, assim como aquela chuva caiu sobre aquela casa. A chuva cai sobre a nossa vida, né? E nós devemos ficar firme, porque o Senhor vai nos fazer cada dia mais forte. Assim eu creio. O Senhor Jesus, ele foi traído, e mesmo assim ele seguiu o seu propósito. Ele seguiu em frente. Ele não parou. Olha que interessante que nos diz aqui em Lucas, capítulo 11, 27. Uma mulher no meio da multidão gritava: bem-aventurado foi o ventre que te gerou, foi os seios que lhe amamentou. Lucas 11, 27. Eu vou abrir aqui para a gente ler. Diz assim: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaste. Mas olha o que o Senhor diz. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e guarda. Nós devemos não só ler essa palavra, guardar e praticar, porque se nós não praticarmos, nada adianta. Teremos que ser aprovado pelo Senhor. Decepções ao redor. O vento veio contra as paredes daquela casa. Esse vento fala de decepções que as pessoas nos submetem a nós. Quem quer seguir em frente com Jesus não para nos obstáculos da decepção. As pessoas, até as mais próximas, podem nos decepcionar, mas nosso Deus não. As pessoas prometem e não cumprem, mas Deus não. Ele continua sendo fiel e justo, mesmo naquele momento que eu sou infiel a Ele, Ele continua sendo fiel conosco. Amém? Siga em frente, não pare, siga o alvo. Tenha sua casa, sua família edificada sobre essa rocha, que é o Senhor Jesus. Tentação vindo de baixo. A casa, ela foi atingida na sua estrutura por um rio, oriunda de uma grande inundação. A estrutura aponta para baixo. Este ataque aponta para aquilo que vem de baixo. A tentação é do maligno contra a nossa vida. Deus nos prova e não nos tenta. Você conseguiu entender? Ele nos prova. Quem tenta é o maligno. Tiago 1, versículo 3. Vamos lá. Tiago 1, 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra paciência, tenha, porém, paciência na sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completo, sem faltar em coisa alguma. Amém? A tentação, ela vem sempre para te abater, para tentar te destruir. Ela vem sempre do maligno. A tentação que o diabo tentou o Senhor Jesus, a intenção dele era destruí-lo. Mas o Senhor Jesus, como um bom conhecedor da palavra e praticante,
da palavra do Pai, ele usou a palavra para afastar a Satanás, e o diabo deixou. E toda vez que o maligno tentar te colocar para baixo, irmãos, mostre com as suas atitudes que você está firmado na rocha. Amém? 1:13, perdão, pastor. É 1:13. Amém, 1:13. Que ninguém vou até ler de novo, pastor Tiago. Ninguém sendo tentado diga: Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Corrigindo. Obrigado, pastor. O Senhor não tenta, Ele prova. As tentações que vêm sobre a minha, sobre a sua vida, são lançadas por Satanás, mas nós temos que resistir o mal. E como eu faço isso? Firmado na rocha. Se eu não tiver com a minha família firmado nessa rocha que é o Senhor Jesus, nós não vamos resistir. Uma pergunta: quem escolhe o terreno? Quem escolhe o terreno sou eu, você. Somos nós que escolhemos o terreno. Ele preparou toda a estrutura para edificar a casa. A nossa fé sobre Ele é o que Ele deixou. Nós temos que ter fé. O Senhor, Ele deixou o livre-arbítrio para nós escolhermos o terreno que nós vamos trilhar, que nós vamos construir. Essa escolha não é Deus que faz para nós, somos nós que escolhemos. Ele deixa cada um de nós livre para escolher o que é bom e o que é ruim. Então, o homem prudente e o homem sensato, não foi o Senhor que escolheu para aquele edificar a sua casa na rocha ou ele edificar na areia. Essa escolha vem de nós, como eu falei. Essa escolha ninguém pode fazer por você. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas Deus sabe. Deus sabe o que eu estou passando. Deus sabe da minha necessidade. Mas, irmãos, realmente o Senhor sabe de todas as coisas. Mas é nós que temos que buscar a nossa bênção. É nós que venhamos estar voltado, pautado nessa palavra, para que as palavras, as promessas dele venham se cumprir na minha e na sua vida. Porque se nós estivermos fora dessa palavra, nada vai adiantar. Nós não podemos cobrar dele nada, porque o Senhor, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com a palavra dele. Não adianta você estar levando a vida de qualquer maneira, eu estar levando a vida de qualquer maneira, achando que Deus é obrigado a alguma coisa, que Deus é obrigado a me dar A, B ou C, ou fazer algo por mim. Primeiro, nós temos que demonstrar isso para o Senhor. Nós temos que estar pautado nessa palavra, para aí sim as promessas dele se cumprir na nossa vida. Amém? Glória a Deus por isso. Não tem meio termo, Senhor. Não tem meio termo. A gente não tem meio termo. Pela parábola nós entendemos que só tem duas opções. Não tem mais, não tem três opções. Só tem duas. Ou nossa casa está firmada na rocha, ou ela está firmada na areia. Nós não podemos ficar em cima do muro, um pezinho lá no mundo, outro pezinho na igreja, assim dizendo. Nós temos que fazer uma escolha. E se nesta manhã, você que está aqui, ou você que nos ouve, nos vê pela live, se você está com dúvida, se você está se sentindo fraco, caído, nesta manhã o Senhor está trazendo essa palavra para mim e para você. Levanta-te, fique-te de pé.
Se fortaleça nessa rocha que é o Senhor Jesus Cristo, e o mais Ele fará. Interessante notar que, mesmo tendo, isso é muito interessante, irmãos, a casa edificada sobre a rocha, não está nos campos da palavra, das palavras. Não adianta dizeres uma coisa e fazer outra. Não adianta dizer que a sua casa espiritual está edificada no fundamento de Cristo, se você não procura obedecer a palavra do Senhor, agradar a Jesus nas mínimas coisas, em todos os seus caminhos. E como nós vamos demonstrar isso? Pelas nossas atitudes. Uma casa sobre a rocha, nós só vamos conhecer que ela está sobre a rocha quando vem a tempestade. É nessa hora, irmão. É nessa hora que nós vamos ver se verdadeiramente a minha e a sua casa está edificada sobre a rocha. Então nós aprendemos que não tem meio termo, só tem duas opções, e eu e você temos que escolher: ou nós estamos firmados no Senhor, ou nós estamos no mundo. Você tem que fazer uma escolha, e faça a escolha certa. Louvado seja o nome do Senhor. Suportar, só suporta, irmãos, essa tempestade, a casa que foi construída sobre essa rocha. Porque a casa que foi construída sobre a areia, ela vai cair. Antes que venha o dia mau, construa sua casa sobre essa rocha. Ainda há tempo. Deus está nos falando com pessoas nesta manhã que ainda há tempo. Louvado seja o seu nome. Você está confuso, perdeu o rumo? Edifique sua casa sobre o Senhor Jesus. Não perca mais tempo. Esse mundo só tem engano. Esse mundo não tem nada de bom. É tudo enganoso, tudo passageiro. O nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele tem uma morada eterna para cada um de nós. E não existe, irmãos, outro fundamento. Não existe. Em 1 Coríntios 3, vou abrir lá. Coríntios 3, no verso 3:11. É primeira, né? Primeira. 1 Coríntios 3:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então não existe outro fundamento. Talvez isso que vou dizer pode até parecer duro, mas tenho que falar. Aquele que não está em Cristo Jesus, ele não vai suportar, ele vai ruir, ele não vai permanecer, irmãos. Não adianta. Se você não estiver firmado nessa rocha que é o Senhor, você não vai resistir o dia mal. Não adianta. Pessoas estão se iludindo com a areia das falsas religiões, a areia dos falsos caminhos, das falsas alegrias. Se você abrir o Instagram, o Facebook, você vai ver lá só fotos de pessoas alegres. Parece que está tudo muito bem, mas você não conhece o que aquelas pessoas estão passando, o que elas estão vivendo. Então isso tudo são uma alegria falsa, uma alegria momentânea. A verdadeira alegria está no Senhor Jesus. A areia dos falsos prazeres,
Muitos estão buscando outros fundamentos fora de Deus. Não se iluda, fique na solidez da palavra e comece a praticar tudo que está na palavra de Deus. Esse é o único alicerce verdadeiro para mim, para você, para nossa família. Aqui nós aprendemos que o único fundamento é o Senhor Jesus, não há outro. Outra coisa, irmãos, o fundamento, ele não é visto. A fundação da casa não é vista. O pedreiro, o construtor, ele cava buracos fundos e lá dentro ele derrama ferro, concreto, e aquele fundamento daquela casa ele fica ali escondido. Assim como o fundamento de uma casa ele não é visto, nós também não podemos ver a Cristo senão pela fé. Porque se você não tiver fé, você também não verá a Cristo. Muitos estão igual a Tomé, querendo ver para crer. É isso? Aí depois que eu vejo, aí sim eu vou lá e edifico a minha casa sobre a rocha, edifico a minha família. Mas não é assim. Isso foge daquilo que o nosso Deus determinou. Deus estabeleceu o critério da fé. Só pela fé, estar com a nossa casa espiritual sobre a rocha. Ninguém vê essa estrutura, ninguém vê a tua fé. Não tem como medir a tua fé, a fé que você tem em Cristo Jesus. Ninguém pode estar vendo essa fé. A gente só vai conseguir detectar quando a tempestade vem. É se essa casa ela vai permanecer de pé ou se ela vai cair. Amém? Através da sua vida, da sua resistência, da sua permanência na palavra de Deus, é que aí sim as pessoas que estão ao seu redor vão ver e vão saber se verdadeiramente a sua casa está sobre essa rocha. Alguém vai olhar e dizer: Deus é real na vida da Sol, Deus é real na vida do Johnny, Deus é real na vida do nosso pastor Jefferson, nosso pastor Júlio, na vida da Bianca. Deus é real na vida de vocês. As pessoas que estão de fora vão ver isso, mas elas só vão estar confessando isso se ela ver que você passou por essa tempestade e permaneceu de pé, que você não sucumbiu, que você não caiu, que você não desmaiou. A tempestade vem e vem para todos, para aqueles que estão firmados e para aqueles também que não estão firmados nessa rocha. A diferença é que aquele que está firmado na rocha, ele permanece de pé, e aquele que não está, ele vai cair. Então, quando nós formos construir uma casa, nós temos que primeiro estruturar a base, procurar um solo rochoso, um solo firme. Ali sim nós vamos começar a construir o nosso alicerce. Você não pode chegar e construir em qualquer lugar, em qualquer terreno. Eu vou construir ali de qualquer maneira, porque a primeira tempestade que vir sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua família, você não vai suportar. Amém? Estamos seguindo já para o término. Vamos deixar ainda algumas colocações aqui. Nós temos que aprender a resolver problemas, né? Os problemas vêm na vida daquele que é cristão e na vida daquele que não é cristão, e nós temos que estar aprendendo com o Senhor a resolver os nossos problemas. Problemas iguais, atitudes diferentes. As duas casas estão edificadas, as duas casas passaram pela mesma tribulação, pelo mesmo vento, pelo mesmo problemas. Os problemas são iguais para as duas casas.
A diferença é a forma de agir. O resultado, quando o problema vem, vai ser diferente conforme eu e você agirmos. O que você tem feito? O que eu tenho feito? Quando o dia mal bate a nossa porta, quando essas coisas acontecem na nossa família, e às vezes a gente olha, mas poxa, na família de fulano, beltrano, não acontece nada, somente na minha família, na minha casa, que está acontecendo isso? É Deus nos provando. Esteja com a sua casa sobre a rocha. Estando sobre a rocha, isso não é garantia de ausência de tempestade, e sim de permanecer de pé em Cristo Jesus. Que a nossa estrutura esteja sempre edificada na palavra do Senhor. Qual foi, uma pergunta, qual foi a prova que veio primeiro? Vocês lembram? A chuva. A chuva de Deus. Deus está aqui nos provando. Ele está aqui nos capacitando. Primeiro foi a chuva. A chuva vem de Deus. A chuva não vem do diabo, do inimigo. A chuva vem de Deus. E essa chuva vem sobre a nossa casa, sobre a nossa cabeça, para nos provar, nos estruturar, nos ensinar a estar firme sobre essa rocha. Você recebe essa palavra? Glória a Deus por isso. Louvado seja o seu nome. Então, que nesta manhã nós devemos estar com a nossa vida, com a nossa família firmada na rocha que é o Senhor Jesus, e que nós venhamos continuar colocando em prática tudo aquilo que é ensinado nessa palavra, pois não adianta você todo dia entrar aqui, assistir uma live e ouvir essa palavra e não praticar. Não adianta nada. Nós temos que, por onde nós passarmos, as pessoas ver Jesus Cristo em nós. Nós temos que brilhar para esse mundo. Nós temos que fazer a diferença, que nós venhamos crescer a cada dia mais, que nós não venhamos cair em meio às provações que o Senhor nos envia, que nós venhamos ficar cada vez mais fortes, mais resistentes. Essa tempestade veio sobre a minha casa, e a minha esposa Bianca está lá atrás. Ela foi uma mulher sábia, ela ficou estruturada nesta palavra, e ela conseguiu resgatar e permanecer com a sua casa na rocha que é o Senhor Jesus. E para mim estar aqui hoje, aleluia, falando para todos vocês, foi porque Deus capacitou a minha esposa. Ele ensinou para ela, Ele deu força. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a tua casa, e a sensata destrói com as próprias mãos. E Bianca foi uma mulher sábia. Ela permaneceu firme e fiel ao Senhor, e a nossa família está de pé. Os nossos filhos são bênçãos, nossos netos são bênçãos, estão firmados sobre a rocha de Deus. E que nesta manhã o Senhor Jesus venha ter falado ao coração de cada um. Vocês que estão nos assistindo na live, vocês que estão aqui presentes, que cada um de vocês venha levar nessa manhã uma experiência diferente com a palavra do Senhor Jesus. Amém?